Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Letícia, uma brasileira sem fronteiras, vivo há mais de 6 anos no exterior e atualmente estou no Panamá. E dá uma olhada como a minha vista tá linda hoje. Olha a cor desse mar. Tá lindo, não tá? Não sei o que aconteceu porque eu não estou no lado do Caribe, eu estou do lado do Pacífico. Mas tá desse jeito o mar hoje, tá lindo. Enfim, nosso assunto hoje não é Panamá, nosso assunto é El Salvador. Passei 3 dias lá, passamos, né, Carlos e eu, Carlos do canal Brasileiro Sem Fronteiras, que é o meu marido, junto com o Pitoli, da rádio e do canal Auriverde, junto com a Jamile Davis, do Instagram, que também é super famosa, junto com a doutora Luciana Lima, de São Paulo, que também muita gente conhece. Estávamos lá, fomos convidados para participar da posse presidencial do presidente de El Salvador, que eu não posso citar o nome, porque senão o YouTube simplesmente não vai entregar este vídeo. Falando sobre isso, eu tive uma aula de YouTube esse final de semana com o Pitoli. Ele passou para nós diversas informações sobre o YouTube, sobre palavras, sobre termos que simplesmente você não pode falar, porque senão o YouTube barra o teu vídeo, restringe, não entrega. E eu percebi isso lá no Instagram, em alguns posts do Brasileiro Sem Fronteiras, que simplesmente não foi entregue, né? Eu não sei porquê, mas Então eu quero te pedir um favor, deixa o teu like aí nesse vídeo, mostra pro YouTube que esse conteúdo ele é relevante sim e que você quer assistir vídeos sobre El Salvador, né? Lógico, se for do teu interesse. Antes de começar com as minhas primeiras impressões, eu quero te contextualizar, tá? O que a gente foi fazer lá, como é que a gente foi parar lá. Nada foi programado, não tínhamos nenhuma intenção de ir para El Salvador esse ano. Já tínhamos outros países agendados, vamos, né, para outros países como Chile e Paraguai ainda esse mês, então a nossa agenda estava super corrida, vamos a São Paulo também. Então El Salvador estava passando longe da nossa agenda, porém muitas coisas aconteceram no mês de maio e uma delas foi as enchentes no Rio Grande do Sul. Infelizmente aconteceu, as pessoas ainda precisam de ajuda, aproveitando até o momento aqui, se tu ainda não ajudou, se tu gostaria de ajudar mais, as pessoas ainda precisam de ajuda e vão precisar por muito tempo. Eu sou do Sul, você deve ter percebido pelo meu sotaque, ou daqui a pouco tu percebe por um tu, algum guria que eu vou largar aqui no vídeo, mas eu sou de lá e eu peço pela tua ajuda, se acaso tu ainda não ajudou, gostaria de ajudar mais, eu vou deixar aqui abaixo 2 vaquinhas para ajudar o Sul. Enfim. Tínhamos programado então uma viagem para o Brasil, íamos a Porto Alegre dia 30 de maio. Aconteceu todas essas chuvas, essa loucura, essa tragédia horrível e imediatamente o Carlos cancelou a nossa viagem de 30 de maio, uma semana antes de acontecer a posse, uma semana antes de 30 de maio, recebemos o convite para ir assistir a cerimônia de posse presidencial lá em El Salvador. Foi marcado então para o dia 30 de maio, saímos aqui do Panamá dia 30 de maio, na quinta-feira. Olha que loucura, né? Eu até comentei com as pessoas que estavam lá com nós na posse, nesse final de semana, como são as coisas. Porque estávamos programados para ir a Porto Alegre, não El Salvador. Porto Alegre foi cancelado em cima da hora e apareceu a oportunidade de ir a El Salvador, de conhecer o país, de ver com os nossos próprios olhos o que está acontecendo no país. Porque se ouvir falar é uma coisa, né? Ver com os teus próprios olhos é outra totalmente diferente. Então aproveitamos o convite da posse presidencial para conhecer o país, ver com os nossos próprios olhos o que estava acontecendo, o que está acontecendo, conversar com as pessoas que moram lá, que vivem na pele essa realidade, para ter aí como é que eu posso te falar? Para ter um veredito, né? Para ter aí uma opinião formada sobre o país, estudar o país, pesquisar o país e saber se El Salvador pode ser ou não um país para plano B para os brasileiros. Como a gente bate muito nessa tecla de você necessitar ter um plano B sendo brasileiro, vivendo no Brasil, como a gente já ensina sobre países como Uruguai, Paraguai, aqui o Panamá, sobre Estados Unidos, sobre os Emirados Árabes Unidos, sobre agora o Chile, né? Vamos para o Chile esse mês, como eu falei. Enfim, como a gente já ensina sobre esses países, precisávamos estudar El Salvador para saber, ainda precisamos estudar, porque foram apenas 3 dias, para saber se o país pode ser ou não uma opção para os brasileiros. Carlos já fez uma live ontem, né, com o Rafael, não sei se você já assistiu, se não, dá uma olhadinha lá no canal Brasileiro Sem Fronteiras, ele já abriu do nada uma live ontem para falar
sobre El Salvador, já falou um pouco lá, já mostrou alguns vídeos, deu a opinião dele, vai gravar outros vídeos durante essa semana, por mais que a nossa agenda aí tá bem corrida agora nos próximos meses, ele vai trazer mais conteúdo e eu também vou trazer mais conteúdo sobre El Salvador. Enfim, com nada programado, acabamos parando lá em El Salvador por um final de semana para assistir a cerimônia da posse presidencial e conhecer o país. Confesso para você que eu não estava muito interessada, eu não estava muito afim de ir para El Salvador agora. Né? Nem neste ano, eu não tinha essa intenção, nós não tínhamos essa intenção. Até eu perguntei para o Carlos, tem certeza? E ele, sim, vamos lá, vamos conhecer o país, vamos ver com os nossos próprios olhos, vamos conversar com as pessoas para saber o que realmente está acontecendo, conversar com quem vive essa realidade na pele. Porque a gente escuta muita coisa, muita fake news, muita informação distorcida, enfim. A melhor coisa que tem a fazer é você investigar com seus próprios olhos, você viver aquilo na pele, né, para poder ter a sua opinião formada. E aí fomos para lá. A primeira coisa que eu posso te falar do país é que o povo, ele é muito simpático, ele é muito receptivo. Eu fiquei impressionada como as pessoas são simpáticas, são sempre dispostas a ajudar. Uma coisa que eu notei é que eles querem aumentar o turismo. El Salvador, o turismo ainda ele tá engatinhando, né? Eles, como o próprio presidente disse, eles curaram um câncer, que era o câncer da insegurança, para agora consertar os outros problemas, né? Curar os outros problemas. E curando os outros problemas, aumenta a economia do país, aumenta o turismo, e o turismo ele tá engatinhando no país. Vou fazer um vídeo sobre turismo, sobre algumas coisas que dá para fazer lá que são bem legais. Vou postar na próxima semana. E aí, as pessoas te tratam, tu sendo turista, as pessoas te tratam muito bem. As pessoas, assim, são dispostas a te ajudar. Opa, vou meus papéis. Um minutinho. Eu tenho anotado na folhinha aqui embaixo para não esquecer. Aí, o ventinho aqui do Panamá fez com que tudo voasse. Voltando, as pessoas te tratam muito bem, elas são prestativas, se tu precisa de ajuda, todo mundo está disposto a te ajudar, com informações, tu pode perguntar para qualquer pessoa na rua, eles mostram que eles estão felizes porque você está ali, porque você está visitando o país dele, trazendo dinheiro de fora para dentro da economia do país dele. Então eles te tratam assim muito, muito bem, sem reclamações sobre o povo de El Salvador. Segunda coisa que eu notei e que você vai notar assim que pisar fora do aeroporto é o quanto o país ainda é pobre, tá? O país é muito pobre, você vai ver casas e construções muito simples, às vezes até barracos assim de madeira, de lona, bem precários. Os carros são bem precários também, são carros antigos, carros quebrados, batidos, danificados. O transporte público também não é bom, a gente viu vários ônibus em más condições, circulando, cheio de gente. Então o país ainda é muito, muito pobre, muito lixo pelas ruas. Até mesmo, eu deveria ter tirado uma foto, mas acabei esquecendo. Tinha uma placa gigantesca escrito não depositar lixo e estava cheio de lixo embaixo, uma pilha gigantesca de lixo. Então, assim, eles ainda têm muitos problemas com isso, a população ainda é pobre, mas eu tenho certeza que em alguns anos as coisas vão mudar, né? As coisas tendem a melhorar. E por que eu digo isso? Porque pelo que a gente viu, o presidente, ele está governando o país como se fosse uma empresa. E quando a gente governa um país como se fosse uma empresa, as coisas tendem a funcionar, né? As coisas tendem a melhorar, como a gente está vendo, como a gente viu com a parte da segurança, e a gente tende a ver agora com as outras áreas, né? Como a área econômica, como a área turística. E ao mesmo tempo que tu vê essa pobreza, você vê também o contraste, né? Das novas construções, as novas empresas que estão sendo feitas, a infraestrutura moderna, infraestrutura tecnológica, tem muito desse contraste, principalmente ali na parte do Casco Viejo, que é onde fica o Palácio Nacional, onde fica a Biblioteca Nacional. Aquela praça ali é muito bonita, ali eles já estão reformando, eles fizeram a biblioteca, que é um prédio lindíssimo, todo de vidro, super moderno, mas tu anda 2 quadras para trás, você vê as casinhas bem precárias, você vê as construções bem antigas, sabe, bem feio assim. Eu não conheço Cuba,
mas eu ouvi de uma pessoa que estava lá com nós que parece Cuba, né? Aquela região ali, e acredito que a região mais para o interior também não deve ser muito diferente. Então você vai ver esse contraste, né, das construções mais novas, modernas, bonitas, com as construções mais antigas, mais pobres. Tem bastante vento aqui, tá vindo chuva, dá uma olhada, mas eu vou continuar aqui. Presta atenção no conteúdo. Terceira coisa que eu notei é o quanto de verde, de mata fechada, de floresta tem, né? Eu notei isso ainda de dentro do Uber, indo em direção ao hotel, porque o aeroporto ele fica na região da praia, é uns 40 quilômetros de distância de São Salvador, que é a cidade capital. E existe muita área verde. Óbvio que protegendo a parte necessária, preservando a natureza necessária, eu acredito que tenha muito ainda a evoluir, muitos espaços para serem construídos, desenvolvidos. Tem muito espaço ainda para investir. Isso é muito, muito interessante. Então tem esse espaço, tem essa demanda, né? Claro que sempre pensando na parte de preservar a natureza, o ambiente, mas além, né, protegendo o necessário, além disso, tem muito espaço ainda, tem muitas oportunidades e isso me chamou muita atenção logo de cara. Quarto, a segurança. Não tem como não mencionar a segurança. A primeira coisa que eu vi que me chamou muito a atenção relacionada à segurança foi um tanque, um blindado do exército, todo preto. Eu até tenho um vídeo que eu fiz quando a gente passou caminhando do lado de um, mas foi logo de cara, logo na saída do aeroporto, eu vi um desses estacionado embaixo de um viaduto. De cara, você já vê que o exército está na rua, que a Guarda Nacional está na rua e que a polícia está na rua. Eu postei lá nos stories, eu vou colocar aqui alguns vídeos para que vocês vejam. É impressionante a quantidade de policiais e de soldados que você vê, soldados super bem armados, com metralhadoras, com fuzis, andando nas ruas. Eles estão presentes nas principais ruas, nas principais avenidas, nos pontos turísticos, próximos aos hotéis, nos lugares que possuem maior concentração de pessoas. Você vê muito policiamento e muitos soldados bem armados. E querendo ou não, isso te dá uma segurança, porque tu sabe que ninguém vai fazer nada contra ti se tem a figura de um policial e de um soldado ali do lado, né? A pessoa sabe que ela corre o risco de ser pega, então ela evita cometer certos delitos, ela evita cometer até furtos básicos que a gente sabe que acontecem em diversos países, né? Como furto de carteira, furto de celular. As pessoas evitam porque elas sabem que tem ali do ladinho um policial ou então um soldado bem armado que vai reagir, que vai, se preciso, atirar. Então as pessoas evitam e isso te dá, sim, não tem dúvida. As pessoas não têm a dúvida de que ter uma figura dessa, uma figura de segurança, uma figura de autoridade, te dá, sim, muito mais segurança. Quinta coisa que eu anotei aqui na minha lista é sobre os valores. El Salvador tem um imposto de 13%, tá? Aqui no Panamá o imposto é 7%. Eu confesso pra você que eu não achei caro as coisas lá. Achei bem parecido com os valores aqui do Panamá. Primeiro que hotel sempre vai ser caro. Hotel é caro, restaurante dentro de hotel é caro. Em qualquer lugar do mundo, tá? E se tiver evento, se tiver alguma coisa importante na cidade, os valores ficam ainda mais caros, né? Você sabe. Então, dessa vez, nesse final de semana, a gente pagou em torno de $150 a diária do hotel, com café da manhã. O restaurante do hotel também, os valores não eram exorbitantes. Os valores foram bem similares aos valores aqui do Panamá. Bem similares, mesmo tendo essa diferença aí no imposto. Lojas, preços de restaurante, a gente jantou no Olive Garden, a gente foi em um Irish Pub também, que é num pub irlandês. Os valores super similares aos valores aqui do Panamá, e eles também têm a cultura, então, em restaurantes da gorjeta, né, da propina. Sexta coisa que me deixou super impressionada, que realmente assim foi o que mais me deixou impressionada, é o quanto as pessoas gostam do presidente, o quanto as pessoas idolatram, falam bem, rasgam elogios do presidente. Todas as pessoas com que a gente conversou nas ruas, nas praças, os taxistas, os Ubers, dentro de lojas, todo mundo gosta do presidente, todo mundo elogia, todo mundo fala que hoje é possível andar nas ruas de El Salvador, hoje é possível trabalhar com Uber, hoje é possível andar com celular, com computador, com relógio nas ruas, porque as pessoas não têm mais medo, hoje, né? Antes não era assim. Antes as pessoas tinham medo de sair nas ruas, tinham medo de andar pela cidade. E então elas falam assim muito bem do presidente, elas amam aquele presidente.
E para você ter uma noção, né, 94% da população, 94% aprova o presidente, né? Ele tem uma aprovação de 94% da população. Igual diz o Dr. Eduardo Borgo, 94% de aprovação eu não tenho nem dentro da minha casa. Imagina ter um presidente ter 94% de aprovação em um país. É bizarro. E 7, para finalizar essa nossa lista, que esse vídeo já ficou longo e a chuva tá vindo, eu preciso fugir dela, é sobre o trânsito. O trânsito em El Salvador, ele é bem pesado, tá? Ele é bem caótico, tem muito movimento, tem muito trânsito, mas é um trânsito silencioso. Foi a primeira coisa que eu notei ao pisar em El Salvador. Eles são silenciosos, eles não são loucos da buzina, igual é aqui no Panamá. Então foi uma das primeiras coisas que eu notei. É porque eu saí aqui da bagunça, do barulho, e pisei lá, e aí o trânsito era um silêncio. Eles realmente só usam a buzina quando necessário, mas tem bastante trânsito. Tem Uber, só que o Uber demora, a gente pode aí botar 10 minutos, 15 minutos esperando um Uber, não tem Uber Black, eles botam lá SUV e não tem carro SUV fazendo Uber, então assim, é bem complicadinho. O trânsito ele é bem movimentado, demora para chegar nos lugares porque é movimentado, mas enfim, né? Resumindo então aí as primeiras impressões, eu gostei de El Salvador, eu não me arrependi, por mais que no início eu perguntei pro Carlos, tem certeza que tu quer ir em El Salvador agora? Tem certeza? Ele, sim, tenho certeza, vamos lá ver o que está acontecendo para poder falar para as pessoas, para poder ver, estudar o país, ver se pode ser uma opção de plano B ou não. E, enfim, né? Eu vou soltar para vocês aí mais alguns vídeos durante a semana sobre o país. Então fica ligado aí no canal, te inscreve aqui embaixo para acompanhar os próximos vídeos e eu vou lá, antes que a chuva me pegue, que já me deixou toda descabelada nesse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo então. Até mais!